Queridos amigos, boa noite. Sejam todos bem-vindos ao nosso canal do YouTube. É uma alegria podermos participar de mais esse encontro virtual, que faz parte de uma série Jesus e os Apóstolos. Em cada encontro virtual, temos tido a oportunidade de estudar sobre a vida de um dos seguidores de Jesus. E hoje nós vamos estudar sobre Tomé, o apóstolo da curiosidade científica. Nestes nossos encontros, também temos tido a oportunidade de auxiliar a Fraternidade Sem Fronteiras, através das doações que realizamos. Aqui na nossa tela aparece o QR Code, você pode apontar a câmera do seu celular, vai abrir uma tela, você pode fazer a doação que você desejar, no valor que quiser, e os valores vão cair diretamente na conta da Fraternidade Sem Fronteiras. Ou então, pelo chat ao vivo, nós disponibilizamos todas as contas, o Pix, que é o CNPJ da instituição, se ficar mais fácil para você realizar a doação. Durante todo o nosso encontro, ficarão disponíveis todos estes meios para você acessar. Todos os nossos encontros anteriores, eles estão disponíveis aqui no nosso canal. Nós criamos uma playlist Jesus e os Apóstolos e você pode assistir, reassistir, divulgar para que outras pessoas possam também conhecer um pouco mais acerca dos apóstolos de Jesus. Em todos os nossos encontros virtuais, nós sempre temos passado um vídeo que se refere à Fraternidade Sem Fronteiras, para que as pessoas possam conhecer um pouco mais acerca dessa instituição. Se você ainda não conhece, quer conhecer, saber da história, das atividades, acesse o nosso site. Está aparecendo aqui no visor do vídeo. Basta você entrar no site, na oportunidade que desejar, ali navegar, que todas as informações estarão disponíveis acerca de todo o trabalho, todas as atividades empreendidas por essa instituição. Mas os vídeos que nós trazemos sobre a Fraternidade Sem Fronteiras, eles falam sobre os mais diversos temas e hoje nós vamos trazer uma mensagem de Chico Xavier, quando ele estava encarnado, e essa mensagem toca profundamente o nosso coração. O Chico, com a sua meiguice, a sua doçura, e essa mensagem ela tem uma profunda ligação com as propostas da Fraternidade Sem Fronteiras. Então nós vamos ver algumas imagens da Fraternidade na voz de Chico Xavier. Então vamos assistir juntos esse vídeo e logo, logo nós retornamos. Se eu fosse alguém, se eu tivesse influência, se eu pudesse realizar alguma coisa em benefício da comunidade, e se eu tivesse a menor autoridade para fazer isto, eu apenas repetiria para mim mesmo e para todos os nossos irmãos em humanidade, de todas as terras e de todos os idiomas, aquelas palavras de nosso Senhor Jesus Cristo. Amai-vos uns aos outros como eu vos amei. Porque amor com esquecimento de si mesmo. Porque amor nada pedindo para si. O amai-vos uns aos outros foi superado pelo amai-vos uns aos outros como eu vos amei. Amar alguém ou alguma causa sem pedir nada, sem esperar o pagamento nem mesmo da compreensão da inteligência do próximo, então é trabalhar por uma humanidade mais feliz, por um mundo melhor, pela extinção das guerras e pelo incentivo do progresso em bases morais convenientes para que nós todos estejamos no melhor lugar possível que possamos ocupar no campo da vida humana, servindo
ao Pai, ao Criador, a nosso Senhor Jesus Cristo e a todos os princípios cristãos, ou mesmo aos princípios mais nobres de outras religiões, para que, com o respeito mútuo, possamos vencer todas as barreiras e amar como o amor deve ser consagrado entre nós. Você que está chegando agora no nosso canal, seja muito bem-vindo a este encontro virtual, a 11ª live beneficente para a Fraternidade Sem Fronteiras. Há várias maneiras de ajudar a instituição, apadrinhando, fazendo doações avulsas. Nessa live nós estamos disponibilizando o QR Code. Estamos também no nosso chat, na descrição do vídeo, colocando todas as contas da Fraternidade Sem Fronteiras, o Pix da instituição, que é o CNPJ, para que cada um, conforme deseje, possa fazer a sua doação. Nos nossos encontros virtuais, nós sempre também nos preparamos para a palestra da noite com uma música, um convidado especial que, através da arte, vem elevar um pouco mais os nossos pensamentos para fortalecer as nossas mentes em torno da proposta de análise da noite. E hoje nós vamos contar com a participação de um coral, o Coral Espírita do Centro Espírita Casa do Caminho, de Diamantina, Minas Gerais, um trabalho muito bonito realizado por essa instituição, de levar a mensagem do Evangelho a tantos corações, e especialmente através da música. Esse coral, quando canta, toca profundamente a nossa alma, e o coral vai entoar uma música que nos liga realmente a Jesus, quando penso em Jesus. Vamos então elevar ainda mais os nossos pensamentos nas asas da música. Toda vez que eu penso em Jesus, meu coração se acende no meu peito. Toda vez que eu sinto essa luz iluminando a minha mente, o meu corpo, pareço flutuar. Quando penso em Jesus, eu sinto paz. Quando penso em Jesus, minha alma se perfuma numa doce vibração. Os meus pensamentos se transformam e eu sinto que dentro do coração vai surgindo, vai crescendo um sentimento diferente e puro, me enchendo, me elevando, transcendendo todas as fronteiras. E o mundo inteiro é alegria, colorido como uma manhã de sol. Quase grito de tanta felicidade, meu sorriso não demora a despontar. Quando penso em Jesus, só quero amar.
envolvidos por essa canção que realmente elevou os nossos pensamentos até Jesus, gostaria de convidar a todos os nossos internautas para que possamos fazer uma viagem no tempo. Tomé, também chamado Dídimo, cujo nome significa gêmeo, era o terceiro apóstolo em idade, depois de Simão Pedro. Ele não era casado e, segundo consta, foi descendente de um antigo pescador de Dalmanuta. Era um homem muito rápido para pensar, mas também rápido para desacreditar. Tomé sempre andava segundo a lógica. Parecia desconfiar de tudo e de todos ao mesmo tempo. E alguns autores que falam a respeito da sua vida chegam mesmo a apontá-lo como um homem pessimista. Sempre buscava utilizar primeiramente a razão e dificilmente ele recorria aos sentimentos. Então, essas duas energias que circundam o nosso ser espiritual, em Tomé precisavam ainda encontrar o equilíbrio. Ele era muito mais razão do que sentimento. E quando Tomé foi convidado para poder acompanhar os passos de Jesus, e a história, nem os evangelhos, nem mesmo os benfeitores espirituais narraram como foi esse chamamento, mas ele ocorreu em algum instante, na convivência com os outros seguidores, muitas vezes Tomé observava a candura, a doçura de João, a simplicidade de Simão Pedro, de Tadeu, e ele notava que os seus companheiros, eles estavam sempre em um estágio de amor que não exigia absolutamente nada. E ele não conseguia muitas vezes trazer esses mesmos sentimentos para dentro do seu coração. Mas é óbvio que ele também possuía qualidades. Todos nós temos dificuldades e temos também virtudes. E uma das qualidades de Tomé é que ele não tolerava mentira. O compromisso dele era sempre com a verdade. Tomé, ele adorava viajar, conhecer lugares nunca antes vistos, fazer amizades novas. Era alguém muito dinâmico e principalmente estudioso. Tomé conhecia profundamente os misticismos da Índia, da China. Havia se aprofundado, inclusive, nos antigos escritos do Egito, da Caldeia, da Grécia, de Roma. Então, todas aquelas informações com conteúdos científicos à época, pesquisas ou mesmo textos sagrados, ele buscava ler e, principalmente, estudar. Mas uma característica muito marcante na vida de Tomé é que quando ele lia e estudava estes fatos, ele não aceitava sem questionar, sem que a sua consciência lhe pedisse alguma ponderação. Ele sempre queria pesquisar, entender um pouco mais, porque ele acreditava que as ocorrências, elas precisavam ser testadas à luz da razão. E especialmente na Torá hebraica, nos escritos que hoje compõem o Antigo Testamento, ele era encantado com um personagem bíblico chamado Melquisedeque. A vida de Melquisedeque, ela é envolta em muitos mistérios, desde o seu nascimento, a sua genealogia,
Ele foi um rei na sua época chamado de Justo, e ele alcançou, por causa dessa sua característica, a posição de sacerdote. E Melquisedeque, segundo consta nas tradições da Bíblia, curava muitas pessoas enfermas, orientava muitos nas suas dificuldades, e à medida que Tomé lia a respeito da vida desse homem, isso lhe causava muitas dúvidas. E muitas dessas perguntas ele não obtinha respostas. Ele não tinha direcionamentos para poder compreender como que esse homem realizava tão grandes coisas. Por que a sua vida era marcada por todo este mistério. Mas Tomé sempre buscava estudar, e isso era muito importante. Aumentar o seu cabedal de conhecimento, como se ele estivesse preparando para os acontecimentos do porvir. No livro Ave Luz, psicografia de João Nunes Maia, pelo espírito Shaolin, e nós já o citamos por diversas vezes nos nossos encontros anteriores, é uma obra em que o benfeitor espiritual ele narra diversos encontros de Jesus com seus apóstolos, quando em diversas noites eles ali conversavam, dialogavam, e os seguidores tinham a oportunidade de questionar, de perguntar a Jesus sobre algum assunto que o coração estava angustiado, trazia alguma dúvida. E todos os apóstolos encontravam-se em Caná da Galileia, aquele local onde Jesus havia transformado, inclusive, água em vinho. Foi uma cidadezinha que ficou conhecida posteriormente por causa deste feito. E ele andava muito meditativo, Tomé. Andava, às vezes, pelas ruas sem ermo, como se estivesse sendo conduzido, meditando sobre situações, trazendo dúvidas, trazendo questionamentos, mas ainda não tinha tido a oportunidade de poder expressar para Jesus. E ali em Caná da Galileia ocorreu um fato inusitado para Tomé, que foi justamente naquele dia, naquela tarde de sol ardente. Ele estava andando nos arredores da cidade, quando ele percebeu, um pouco mais ao longe, distante ali da comunidade, uma casinha muito simples, um casebre. Estava saindo fumaça pela chaminé, a denotar que ali vivia alguém, e ele foi se aproximando, como se ele tivesse sido levado até aquele local. E quando ele chega, ele se depara com uma família envolvida pela dor. Eles estão ali marcados por uma experiência muito difícil, porque iriam sepultar uma filha. O corpo estava sendo velado ali. E quando Tomé chega, ele foi recebido pelos aqueles desconhecidos como se fosse da família. Ele ficou bem à vontade com aquelas pessoas, não sabia nem explicar por que ele havia entrado. Ali estava o corpo da menina sendo velado. E então, conversando com os pais da menina, ele começa a falar, a envolvê-los em ternura. Por que vocês estão chorando tanto? A vida, ela continua. Nós morremos aqui no corpo físico, mas nascemos em um corpo espiritual. E à medida que Tomé ia falando, como se estivesse envolvido por uma vibração harmoniosa, aquela família foi escutando e parecia que apaziguava os seus corações. Eles já não estavam mais em desespero, estavam esboçando, inclusive, gratidão por aquela mensagem tão profunda que Tomé lhes trazia. E Tomé ainda, diante do corpo, orou, vibrou em favor daquela jovem no mundo espiritual. E quando ele começou a orar, elevando ainda mais o seu pensamento, Tomé começou a escutar uma voz.
E ele ficou muito aflito, porque nunca havia ocorrido um fenômeno como este, muito duvidoso das coisas. Ele já havia lido que alguns profetas tinham escutado essa ou aquela voz, principalmente a voz de Deus, mas ele escutava uma voz feminina. Ele procurava de um lado, procurava do outro, não via ninguém, não demonstrou, é claro, para aquelas pessoas que ele estava escutando aquela voz, mas era tão nítida. E a voz lhe dizia: Deus te abençoe neste labor que está realizando, confortando os corações daqueles que sofrem. Eu te agradeço muito por estar aqui consolando os meus pais. Durante 30 anos, eles me acolheram com muito amor. Agora eu estou livre deste fardo, que logo, logo vai ser comido pela terra, pelos vermes. Mas eu lhe digo com certeza, e gostaria muito que você pudesse repassar para eles, que embora eu seja livre do corpo, eu não estou livre desse amor que inculto dentro do meu coração para com aqueles que me deram a oportunidade de viver. Por favor, quando você puder, fale para os meus pais sobre essa doutrina que você está aprendendo. Fale com os meus pais acerca de Jesus, desse homem que você está seguindo. Ele é a grande luz que chegou aqui na terra para nos trazer uma mensagem tão grandiosa, a do amor. Meu nome é Maria Celeste e a minha última palavra é gratidão. Tomé ficou emocionado à medida que escutava a voz daquela jovem lhe falando tão profundamente ao coração. E Tomé, então envolvido por aquelas emanações tão graciosas, ele abraçou aos pais de Maria Celeste, beijou a destra de cada um deles e disse em tom muito firme, com certeza de que realmente havia acontecido algo: Maria Celeste está muito bem, não se preocupem. E os pais logo arregalaram os olhos, porque eles não haviam dito o nome da menina morta para aquele desconhecido. E então ele sai da casa daquela família com aquela sensação do dever cumprido. Uma paz invadiu a sua alma. Ele tinha uma alegria que não sabia explicar o que exatamente tinha lhe acontecido. E é claro que todas as dúvidas anteriores, mas este acontecimento daquele dia fervilhou na mente de Tomé. Ele estava sob os rigores da razão, não podia compreender, explicar o que havia acontecido. Então, quando teve a oportunidade, logo esboçou para Pedro, que era um amigo muito querido, toda aquela situação, toda aquela dúvida que ele possuía. Porque Tomé, ele tinha muita fé em Jesus. Ele acreditava que Jesus era o Messias. Mas muitas vezes ele ficava desconfiado com alguns acontecimentos, que ele via Jesus curar. Ele via Jesus falando sobre coisas que todo mundo falava, mas como ninguém falava. Então, às vezes, ele até questionava como que os apóstolos, os outros, acreditavam em tudo aquilo, que ele tinha muitas dúvidas. E Pedro, às vezes João também era procurado por Tomé, eles não julgavam a Tomé. Eles buscavam entendê-lo nos seus diálogos, nas suas dúvidas. Eles até assim pensavam que Tomé era muito racional, porque ele queria estudar, ele queria conhecer, entender o fenômeno para poder acreditar. Então ele às vezes esforçava-se para poder crer sem examinar,
mas não tinha jeito. Ele queria verificar o que estava acontecendo, como que aquilo se dava, e às vezes isso incomodava muito Tomé. Porque a dúvida, meus amigos, ela é muito importante, porque ela nos faz crescer, ela nos faz buscar o entendimento, mas ela não pode se tornar um cepticismo. De maneira alguma nós podemos ficar negando tudo o que acontece ao nosso derredor. Então, para muitos dos seguidores de Jesus, Tomé, ele não era um ponto de negação, mas ele significava um ponto de vigilância. Ele, assim, estava sempre atento a todos os acontecimentos. E Simão Pedro, ele falava com Tomé: aproveite para conversar com Jesus. Quando tiver oportunidade, faça as suas perguntas. O mestre é sempre muito atento, o mestre sempre quer, de alguma maneira, dirimir os nossos questionamentos. E Tomé, às vezes, guardava para si, conversava com seguidores, com seus amigos, mas não falava com Jesus. Até que em um dia ele teve essa oportunidade. Numa noite, estavam todos reunidos e Tomé teve a oportunidade de poder perguntar. Nessa noite, para ele, foi muito especial, porque Jesus direciona o olhar e pede para que ele pudesse trazer algumas das suas dúvidas. Então Tomé, mais que depressa, ele diz para Jesus que ele estava procurando um tesouro bem diferente, talvez muito difícil de poder encontrar, mais difícil que as pedras preciosas. Ele procurava um poder que valia mais que todos os poderes temporais. Não sabia onde ele pudesse encontrar a felicidade. E ele pergunta para Jesus: o que tu me dizes a respeito disso? E Jesus, muito atencioso, que é o mestre sempre disposto, principalmente a trazer o entendimento da vida para os seus seguidores, para todos nós, ele elucida que o tesouro que buscava Tomé não se encontrava muito longe, residia dentro do nosso coração, dentro do cofre do nosso coração. E que a chave para abrir esse cofre, essa porta, era o amor. Então Jesus diz para Tomé que a verdadeira felicidade, ela somente se expressa quando nós passamos a amar verdadeiramente o nosso próximo. Enquanto nós, os homens, vivermos de maneira egoísta, voltados só para dentro de nós mesmos, gozando dessa felicidade passageira que não possui raízes profundas, com certeza a felicidade ela ainda não adentrará a nossa vida. E à medida que Jesus ia falando com aquele imenso carinho, Tomé ia bebendo daqueles ensinamentos. Ele ia assim, tirando ao máximo de proveito de todas aquelas informações. E enquanto Jesus falava, Tomé silencioso, alguns dos outros apóstolos ficavam cochichando entre si. E diante da fala de Jesus, eles diziam: mas como que é difícil ser feliz? Outros falavam: mas as coisas boas não podem ser fáceis de serem conquistadas. Mas Tomé, naquele instante que escutava, embora essas dúvidas ou esses ponderamentos que traziam os outros seguidores, naquela hora Tomé, ele tinha uma certeza. E ele tem vontade de gritar, ele tem vontade de anunciar essa certeza que ele possuía, porque raras vezes ele tinha certeza de alguma coisa, sempre questionando, mas aquele dia ele teve essa convicção: meus irmãos, o Cristo é a nossa felicidade. Ele tinha vontade de gritar isso. Mas o bom senso
reprimiam. Ele ficou com medo, ele ficou receoso, vergonhoso, talvez, de dar aquele testemunho. E Jesus, que conhece profundamente a todos nós, deve ter percebido aqueles pensamentos, deve também ter notado os comentários que os outros apóstolos estavam fazendo, cochichando entre si. Ele continua como que respondendo, inclusive, às dúvidas que não foram faladas. E Jesus diz: buscar a felicidade realmente não é fácil. Por quê? Porque requer renúncia, controle, trabalho. E essas dificuldades, elas fazem parte do nosso cotidiano. Elas são inerentes à criatura humana. Então, Jesus, ele vem alertar a todos nós para o cultivo dessa felicidade que muitas vezes nós queremos encontrar fora, mas que na verdade encontra-se dentro do coração. Mas o curioso é porque quando nós vamos lendo esses encontros que são relatados pelos benfeitores espirituais com Jesus e os apóstolos, geralmente o apóstolo faz uma pergunta na noite, Jesus responde e ali finaliza aquele encontro. Era um momento de reflexão, de introspecção de cada um. Mas naquele dia, naquela noite, talvez Tomé, que ficou tanto tempo calado, com tantas dúvidas, ele resolve continuar questionando, ele quer entender, ele quer dirimir as suas dúvidas. E ele já havia escutado Jesus falar, aprendendo com o mestre, em outras palavras, que a dor muitas vezes desperta o homem para a verdadeira felicidade. E então ele olha para Jesus e diz assim: olha, Senhor, eu sei que quem não conversa não aprende. Então eu quero aproveitar a oportunidade. O que a dor representa para o Senhor nos caminhos humanos? E Jesus, que se mantém imperturbável. Jesus, ele é muito amoroso. Jamais ele criticou, jamais ele pensou qualquer coisa menos honrosa a respeito de alguém, principalmente dos questionamentos. Se alguém estava perguntando, é porque queria obter a resposta. Então Jesus, ele é muito sincero com Tomé a respeito do conceito que o apóstolo desejava. Ele diz: eu creio, Tomé, que a dor é um anjo em favor da humanidade. Muitos ainda desconhecem os benefícios da dor. A dor, ela nos previne dos males maiores. A inteligência, por exemplo, mostrou que os alimentos que são levados ao fogo, ao tempero, eles ficam com melhor sabor. Então a dor é esse fogo, mas para os alimentos da nossa alma. Os que se revoltam contra a dor, na verdade, desconhecem quais são os seus valores. Porque a dor, ela jamais bate em porta errada. Se nós não a compreendemos, ela vai ficar por um tempo determinado, indeterminado. Se nós não decodificamos aquela dor, ela vai permanecer até o momento em que nós sejamos beneficiados por ela. Então Jesus vai explicando, e é como se acendesse uma luz, um clarão, a iluminar aquelas consciências. Não apenas, é claro, de Tomé. Então, para ele, aquela conversação com Jesus, ela foi muito importante. Foram momentos muito tocantes, porque realmente Tomé, ele se abriu um pouco mais com Jesus. Naquela manhã, em Cafarnaum, conforme também nós temos narrado nos outros encontros, é uma imagem muito bela que vem à tela da nossa memória, quando nós falamos deste momento, porque Jesus está dentro do barquinho de Simão Pedro, ali no mar da Galileia, e naquele dia ele convida os 12 homens
ele enumera, ele fala o nome de cada um deles, que seriam chamados os condutores do Espírito, aqueles que seriam as testemunhas oculares da sua vida aqui na terra, e entre eles estava Tomé. Então Jesus via em Tomé qualidades, virtudes, para poder chamá-lo, para engrossar ainda mais as suas fileiras, para estar ao seu lado como apóstolo, como embaixador da sua mensagem. Alguns meses antes da prisão, do julgamento e da morte de Jesus, há uma situação, uma vivência, um fato evangélico muito marcante que apresenta também Tomé, demonstrando certeza. Conforme nós dissemos, em várias ocasiões ele tinha dúvidas, mas em muitas outras ele também tinha uma definição, ele tinha uma convicção do que era verdadeiro, do que era correto. E essa passagem ela ocorreu quando Jesus e os seus apóstolos estavam na região da Pérea. E Tomé influenciou positivamente todos os outros apóstolos. Jesus estava ali fazendo as suas pregações naquela região, quando o mensageiro veio da cidade de Betânia, trazendo um pedido, um chamamento. Marta e Maria chamavam Jesus às pressas, para que ele pudesse ir a Betânia, porque Lázaro estava muito doente. Jesus tinha uma profunda afeição por essa família. Assim como em Cafarnaum Jesus ficava na casa de Simão Pedro, em Betânia foi a casa de Marta, Maria e Lázaro que Jesus escolheu para ficar quando ia à região da Judéia. Ali ele descansava para fazer as suas peregrinações. Então ele tinha um carinho, um afeto muito grande por estes 3 irmãos. E quando o mensageiro traz essa notícia de que Lázaro estava muito doente, Jesus continuou pregando ainda por mais 2 dias naquele local. Jesus não deixou de realizar o seu trabalho para ir ao encontro de Lázaro. Ele informou, só depois de 2 dias, que ele voltaria à Judéia. E quando ele dá essa notícia para os seus seguidores, todos ficam muito preocupados. Caiu sobre os apóstolos como se fosse um raio. Por quê? Porque há pouco tempo Jesus havia sofrido ameaças ali na região da Judéia, porque muitos sacerdotes, muitos fariseus, saduceus perseguiam-no. Então todos estavam com muito medo, não apenas o que ia acontecer, podia acontecer com Jesus, como também o que podia acontecer com eles, que eram seus seguidores. Enquanto os apóstolos vacilavam, receavam a respeito daquele chamamento, porque Jesus estava dizendo, nós vamos voltar para a Judéia, foi Tomé, com uma palavra muito firme, decidida, e esse relato está no Novo Testamento, para mostrar a sua importância, ele diz, vamos também nós com ele e morramos. Morramos se for preciso. Então, nesse momento, ele não demonstra nenhuma dúvida. Ele tem a certeza de que estava ao lado de Jesus porque o amava, porque o reconhecia como mestre e porque verdadeiramente poderia trazer para todos uma força maior, que Jesus representava para eles este mestre incomparável. Então ele não teme de forma alguma seguir a Jesus indo para a Judéia, mesmo correndo risco. E isso, é claro, envolve o coração de todos os outros seguidores. Então eles retornam e todos nós conhecemos a passagem de Lázaro, em que Jesus, ali diante da tumba, o traz de volta, na verdade o cura de uma enfermidade que ele sofria, a catalepsia ou letargia, e ele retorna então à convivência da sua família. E Jesus então vai convivendo com os apóstolos, vai preparando cada um deles para o trabalho que eles iriam empreender, porque eles deveriam continuar na divulgação do Evangelho depois da morte do Mestre.
E há em todo esse processo de preparação um momento muito marcante da vida de Jesus com os apóstolos, que nós também temos recordado do transcorrer de todas essas lives sobre o estudo de Jesus e os apóstolos, porque foi um momento de grandes ensinamentos, um momento de despedida, sem que os apóstolos pudessem saber que era a última noite, que foi na última ceia, aquele encontro preparado na casa de Maria, a mãe de Marcos, na cidade de Jerusalém. E Jesus, naquele encontro, ele vai trazendo muitas lições, muitas ponderações, muitos ensinamentos. Em determinado instante, Jesus diz assim: para onde eu vou, vocês sabem, e sabem também o caminho. Quando ele termina de falar essa frase, todos ficam calados. Nenhum deles tem a coragem de perguntar a Jesus qualquer coisa. E Tomé ousou perguntar. Para nós percebermos o quanto ele destravou, o quanto ele começou a esboçar as suas dúvidas sem temor. Então, ali no momento de introspecção, todos em silêncio diante da fala de Jesus, para onde eu vou, vocês sabem, e sabem também o caminho. Então, Tomé pergunta: Senhor, mas nós não sabemos para onde vais. Como nós podemos conhecer o caminho? E Jesus diz aquela frase marcante, conhecida por todos nós: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Então foi por meio de uma dúvida, de um questionamento de Tomé, que Jesus traz esse ensinamento tão profundo. E aqui nós precisamos abrir um parêntese para podermos dizer da importância de nós esboçarmos as nossas dúvidas, os nossos questionamentos com bom senso, com razão, sem ter essa conotação de negacionismo, ficarmos contra tudo e contra todos, mas justamente de nós podermos retirar esses senões que nós trazemos. E nós observamos como é que Tomé, ao longo da convivência com Jesus, ele conseguiu ir esboçando a tal ponto que neste momento da ceia, fazer um questionamento que talvez fosse a dúvida de muitos, e eles não tiveram a coragem de poder realizar a pergunta. Mas logo depois desse encontro, Jesus vai para o Monte das Oliveiras, no jardim do Getsêmani, como ele sempre fazia quando estava em Jerusalém, acompanhado de 3 dos seus apóstolos. Quando ele foi preso no jardim do Getsêmani, e todos os apóstolos debandaram, fugiram, ficaram com medo. No dia seguinte, ele foi julgado no pretório por Pilatos, depois de ter sido julgado na madrugada na casa de Caifás, pelo Sinédrio. E Tomé também foi um desses que se escondeu, que ficou com medo, porque não sabiam exatamente o que iria acontecer. Mas depois, dizem os benfeitores espirituais, que Tomé ficou com remorso, ficou assim com o coração doído de perceber Jesus passando por todas essas experiências, sendo preso, julgado e condenado à crucificação, e não ter ninguém com ele, dos seguidores, a não ser João e as mulheres. Mas os demais apóstolos não estavam com ele, nenhuma das pessoas que Jesus havia curado estava ali ao seu lado. Então, Tomé se disfarça e de longe ele vai acompanhando o cortejo. E vai rompendo a massa para poder chegar cada vez mais perto de Jesus, porque ele quer ver de perto o mestre, mas ao mesmo tempo ele não quer ser reconhecido, ele não quer ser visto pelas pessoas. Quando em determinado instante o olhar de Jesus descobre Tomé ali no meio do povo. E ele vai dizer, mentalmente, é claro, para Tomé, sem balbuciar palavras, Jesus estava carregando a sua cruz, e diz: meu filho, no evangelho do reino, o
o sinal do céu tem de ser o completo sacrifício de nós mesmos. Que Jesus carregava a sua cruz para nos ensinar a carregar a nossa. Então, naquele instante, Tomé aprendia mais uma lição. E ele foi crucificado, Jesus foi sepultado, uma grande dor invadiu o coração dos seguidores de Jesus. Eles ficaram reunidos no cenáculo, na casa de Maria de Jerusalém, onde foi ocorrida a última ceia. E ali eles ficaram sem saber o que fazer, sem norteio, porque o esteio, a base deles, que era Jesus, já não estava fisicamente mais com eles. Até que no terceiro dia do sepultamento, da morte de Jesus, conforme também é conhecida a passagem evangélica, Madalena, Joana e Salomé vão ao sepulcro para lavar o corpo com ungüentos, como mandavam as tradições, e a pedra está rolada, o corpo não está ali. Salomé e Joana saem correndo, com medo, que escutam uma voz, e fica apenas Madalena, que vê Jesus. Ela é a primeira pessoa que vê Jesus ressuscitado. O Espírito de Jesus materializa-se aos olhos de Madalena e pede a ela para que ela pudesse levar uma mensagem aos seus seguidores, que eles pudessem ir a Betânia, porque ele gostaria de falar ao coração deles. E ele desaparece da mesma forma que surgiu ali entre os arbustos, ao lado do sepulcro. E Madalena, ela fica assim, radiante de alegria. E ela vai correndo anunciar, ela vai correndo falar para os seguidores, para os seus amigos, porque ela já era também uma discípula, ela acompanhava os passos de Jesus. Então ela chega lá no cenáculo esbaforida, Maria, a mãe de Jesus, está ali presente, e ela quase não tem forças de tanta emoção para poder contar que Jesus havia lhe aparecido e dá para eles o recado que Jesus havia solicitado. Quando ela está contando, Maria, a mãe de Jesus, levanta-se, abraça ela, chora junto com ela. Quando, no fundo ali do salão, uma voz rouquenha pôde ser escutada. Você pensa que nós vamos acreditar? A ti ele apareceu. Ele poderia ter aparecido a Simão Pedro, o homem que ele escolheu para ser a pedra angular da sua igreja. Poderia ter aparecido a João, que era o apóstolo amado por ele. Poderia ter aparecido a sua mãe, que aqui se encontra conosco. Mas a ti, tu achas que nós vamos acreditar? E naquele momento, Maria abaixa os olhos, Madalena chorando, e ela diz, eu não sei porquê, mas a mim ele apareceu. E Maria, a mãe de Jesus, abraçada, ela diz para Madalena, eu creio, minha filha, eu creio que a ti lhe apareceu. E então os apóstolos, os 10 apóstolos, Judas Iscariote já havia suicidado, os 10 apóstolos foram para Betânia, conforme Jesus havia solicitado, somente Tomé não foi, porque ele não acreditou. E os apóstolos reunidos, com portas e janelas fechadas, Jesus lhes aparece, dá a mensagem, comprova a imortalidade da alma, e quando eles contam para Tomé, os amigos contam a Tomé, nós vimos o Senhor, ele realmente está vivo, ele duvida novamente. Ele questiona, mas se eu não vir o sinal dos cravos em seus pulsos, se eu não meter o dedo no lugar de suas chagas, de maneira alguma eu vou crer. Então foram palavras contundentes de Tomé, que aliás foi o que mais marcou a sua vida. Porque quando se fala a respeito de Tomé, a maioria das pessoas só se lembram deste fato, que Tomé foi o apóstolo que duvidou. Então essa passagem dele ficou muito marcada, porque nós temos o costume de valorizar somente o que é ruim nas pessoas, bem diferentemente de Jesus, que sempre buscou valorizar o que cada um de nós temos de melhor. Passado 8 dias desse acontecimento, um dia sem que ninguém esperasse, também estavam todos reunidos, Tomé encontrava-se presente.
as portas e janelas também fechadas, eis que Jesus aparece e dá a Tomé as provas exigidas. Jesus distende então os seus braços e diz: vem aqui e põe o teu dedo nos meus pulsos. Enfia o teu dedo nas minhas chagas. Não sejas incrédulo, Tomé, mas creia. E naquele instante, Tomé, ele ajoelha-se aos pés de Jesus em prantos. Ele diz: meu Senhor, eu creio. E Jesus, ele traz uma mensagem que a primeiro momento parece forte, mas que é uma mensagem firme e importante para solidificar no coração de Tomé certezas, que a fé é pura e verdadeira. Então Jesus diz para ele: porque me viste, Tomé, creste. Mas bem-aventurados são aqueles que não viram e creram. Então é muito importante esse ensinamento que Jesus traz a Tomé, para que nós possamos também perceber a nossa relação com aquilo que nós ainda não conseguimos perceber ao nosso derredor. Nós podemos dar, por exemplo, uma elucidação a respeito disso, tanto no nosso movimento espírita, quanto também nos outros movimentos cristãos. Quando um católico ele vai receber a hóstia consagrada, se ele não crê que ali está o corpo de Cristo, porque é uma simbologia, a hóstia é o símbolo do corpo de Jesus, onde a espiritualidade, com certeza amiga, bondosa, coloca ali o medicamento para o fiel católico, para ele receber aquelas bênçãos. Chico Xavier narrava, porque ele foi católico na época da sua infância, ele narrava que quando ele ia com a sua mãe, tinha em torno de 3, 4 anos de idade, nas missas em Pedro Leopoldo, e o padre levava a hóstia para consagrar, ele via os espíritos sobrevoando o teto da igreja e colocando bênçãos na hóstia. Que quando os fiéis deglutiam a hóstia, ele via o corpo espiritual e o corpo físico tomados de luz. E que havia nas pessoas algumas características diferentes. Umas pessoas se iluminavam toda, outras pessoas iluminavam somente algumas regiões do corpo, outras não tinham efeito nenhum. Por quê? Porque não tinham fé, não acreditavam, duvidavam. Então a mesma coisa acontece conosco, nós que somos espíritas. Às vezes nós vamos numa casa espírita para assistir uma palestra e achamos que só vamos receber alguma coisa se nós entrarmos na cabine para tomar o passe, para ver alguém com a mão distendida, transferindo energias, se nós não acreditamos que estamos recebendo. Então isso é um pouco de Tomé que nós trazemos. Todos nós temos um pouco dos apóstolos, e de Tomé muitos trazemos essas dúvidas, que não são dúvidas produtivas, porque essas dúvidas elas são entraves para que nós recebamos as benesses. Existem dúvidas positivas e produtivas, mas existem dúvidas negacionistas, que nos deixam, às vezes, estagnados. Mas o fato é que depois desses acontecimentos, Tomé ele se fortalece de tal maneira que depois do dia de Pentecostes, a tradição histórica conta que Tomé evangelizou a Pártia e estendeu todo o seu apostolado até a Pérsia e depois a Índia. Ele cristianizou a população da costa de Malabar e até hoje lá os cristãos são chamados cristãos de São Tomé por causa desse fruto do trabalho que ele empreendeu. Ele foi um dos grandes batalhadores para que a boa nova pudesse ser difundida. Aliás, ele selou com testemunhos de muita fé aquela certeza que ele tinha de que Jesus realmente era este ser extraordinário que chegou ao mundo para nos trazer muitos ensinamentos. Então, às vezes,
nós criticamos muito a dúvida de Tomé, mas esquecemos das suas grandes realizações. Por volta do ano de 53, ele já vivia na Índia, especialmente na cidade de Madras. Ele foi martirizado pelo rei de Milapura. Ele estava pregando na igreja que ele próprio havia fundado, quando ele foi cercado por fanáticos que mandavam que ele pudesse se calar. Eles não desejavam de maneira alguma que a mensagem do Evangelho de Jesus pudesse ser trazido àqueles corações. Mas Tomé, ele estava num ambiente que era dele. Aquela igreja ele fundou ali, era o local onde ele gostaria de falar sobre o que ele acreditava. E as pessoas que estavam ali queriam aprender, ninguém era obrigado a ir ouvi-lo. Então ele continua pregando, ele não dá ouvido a esses soldados fanáticos. Então os guardas, porque ele não se calou, pegaram os arcos e flechas, envenenadas as flechas, e eles começam a cravar o corpo de Tomé com aquelas flechas. Quando o veneno entrou na corrente sanguínea de Tomé, começou a provocar dores lancinantes em Tomé. E ele continuou a pregar, sendo cravado pelas flechas. E ele tem vontade, então, de gritar, de poder falar, mas não consegue. Ele tem aquele ímpeto, mas não faz. Porque, de repente, meus amigos, ele vê na sua frente uma luz, mas uma luz intensa brilhando, e de dentro dela a figura de Jesus. O mestre vem ao encontro do apóstolo. E Jesus coloca os dedos em riste sobre os lábios de Tomé e lhe diz: não grite, Tomé, porque a sua vida já gritou. Não grite, Tomé, porque a sua vida já gritou. Esse momento é um momento muito marcante da vida de Tomé, da despedida dele aqui na terra, porque ele tomba ao chão, o corpo morto, mas o espírito liberto é recebido por Jesus. Tomé retorna à pátria espiritual com a sua missão cumprida, legando para todos nós muitos ensinamentos. Santo Agostinho, em um dos seus sermões, mais tarde, ele iria dizer que Tomé duvidou para que nós pudéssemos crer. Então ele deixou um grande legado para nós, um grande exemplo daquilo que se deve e daquilo que não se deve fazer. Porque a doutrina espírita, essa doutrina da qual nós fazemos parte, ela nos traz um conceito que solidifica a nossa fé numa fé raciocinada. Buscar o porquê das situações. Entender os acontecimentos ao nosso derredor. Porque essa dúvida ela é salutar. Ela nos dá direcionamentos. Se nós observarmos Allan Kardec, o nosso codificador, quando ele soube do fenômeno das mesas girantes, estavam acontecendo em Paris, mesas de 3 pés, nos grandes salões, nos saraus, levantavam sem que ninguém colocasse as mãos, bailavam no ar, batiam uma vez para dizer sim, 2 para dizer não, respondiam perguntas. Quando o professor Rivaio ainda era chamado assim, Kardec é um pseudônimo, ele soube disso através de amigos confiáveis, amigos cientistas, pesquisadores. Ele sorriu, o professor Rivaio, e disse: mas eu não posso crer que um objeto inanimado, que uma mesa pense, movimente-se, responda perguntas até que me prove o contrário. O que é isso? Uma fé raciocinada. Como é que vai acreditar numa coisa dessas sem ver? Ele queria estar ali para poder comprovar. É uma dúvida edificante. Essa dúvida de Kardec não foi uma dúvida que estava demonstrando que ele não tinha fé, mas era uma dúvida solidificada em uma razão,
Porque como é que vai acreditar que uma mesa que não tem cérebro, não tem vida, possa se movimentar sem que ninguém coloque as mãos e responder perguntas? Só vendo para crer. E ele, quando foi participar da reunião, no ano de 1855, na casa da Madame Plenemazon, e ele viu com seus olhos, então ele mudou de ideia. Porque ele percebeu que era real o fenômeno e resolve, inclusive, estudá-lo. Mas foi através de dúvidas, de perguntas, que Kardec compilou a primeira obra que nós temos da doutrina espírita, que é o Livro dos Espíritos, que na sua última edição consta 1019 questões, mostrando que nós podemos e devemos questionar, mas que estes questionamentos sejam com bases seguras. Então, do ponto de vista religioso, nós podemos dizer que existem dois tipos de fés, que é a fé cega e a fé raciocinada. A fé cega é aquela que não questiona, que aceita tudo, que não verifica se é verdadeira ou falsa a informação. Mas a fé raciocinada é aquela que pergunta, é aquela que quer saber, é a fé que necessita de uma base, porque a inteligência é desenvolvida a partir do conhecimento, do estudo. Então, Tomé nos alarga essa possibilidade de entendimento. E ao estudar sobre a sua vida nessa noite, é para que nós paremos de julgá-lo, paremos de poder relembrar a sua vida apenas nesse ponto, que foi a sua dúvida, mas que fez com que ele transformasse muitas experiências da sua vida e pudesse legar para nós essa vida pautada no bem, que levou, inclusive, onde nunca antes havia se falado do Evangelho, a mensagem de Jesus, como foi o caso de Madras na Índia. A Índia, a terra de Krishna, de Buda, agora também estava semeada a mensagem do Evangelho por meio de Tomé. Então, nessa nossa pequena viagem, no convite que fizemos aos nossos internautas, que nós possamos meditar sobre a vida dele, a fim de que consigamos, a cada dia, a cada momento, buscar estabelecer para a nossa vida parâmetros baseados numa fé raciocinada. Nós só temos a agradecer o carinho da presença de todos vocês. É uma alegria sempre renovada podermos estar juntos para falar do Evangelho. Mas não saiam daí, porque ainda nós temos um final, a nossa poesia tão esperada do Espírito Maria Dolores, pela mediunidade intuitiva de Charles, quando ela vai nos trazer a vida de Tomé em poesia, com imagens que envolvem o nosso coração. Mas antes nós queríamos falar sobre algumas questões, trazer inclusive alguns convites muito importantes. O primeiro deles é para que todos que estão nos acompanhando possam, se gostaram, é claro, dar o seu like. O like é muito importante para a divulgação da mensagem do Evangelho. O like, ele incentiva a divulgação do canal para que outras pessoas possam também assistir. Se é a primeira vez que você está aqui no nosso canal, inscreva-se. Logo abaixo do nosso vídeo tem o ícone inscrever-se. Ative também o sininho, que é a notificação, para que outras vezes, outros vídeos, ao serem postados, você seja avisado. E que possamos juntos trabalhar em prol da divulgação do Evangelho, porque essa é a maior caridade que nós podemos fazer, também a doutrina espírita. Agradecer a todos os nossos internautas que fizeram as suas doações para a Fraternidade Sem Fronteiras. Continuemos juntos nessa causa e avisar que o nosso próximo encontro, o 12º, será sobre Tiago Menor, o apóstolo do conhecimento religioso, quando nós finalizamos esse grupo de 12 seguidores, de 12 apóstolos, mas ainda teremos o nosso final do encontro. Vamos ter a 13ª live,
que vai ser o fechamento de todo esse trabalho com a temática de Jesus e os apóstolos. Então, nós ainda temos mais 2 encontros pela frente, desejosos da presença de todos vocês, que vocês possam participar conosco. Divulgaremos oportunamente pelas redes sociais o dia e a hora. Então, vamos finalizar agora o nosso encontro dessa noite em torno de Tomé, o apóstolo da curiosidade científica, com essa poesia do Espírito Maria Dolores, pela mediunidade de Charles, onde ela escreve ver para crer. Será o final do nosso encontro, será como a nossa prece de encerramento e de despedida. Uma boa noite e até breve oportunidade, se Deus quiser. Até mais. Ver para crer. Entre os seguidores do Cristo estava o hebreu chamado Tomé, verdadeiro e questionador, precursor da verdadeira fé. Quantas dúvidas ele trazia no interior do seu coração. Depois da labuta do dia, sempre havia nova questão. Eis o drama de quem ama o laurel da racionalidade, para não se enganar com a mentira, rejeita 9 verdades. O homem que questiona, pautado na boa vontade, exercita a asa direita para o voo da liberdade. Mas a alma que não se entrega ao convite do coração, atrofia a asa esquerda, não descobre a direção. Segue cega em busca de provas, sofre e nega as verdades novas. Costuma julgar, mas não conhecer. Sem arar, intenta colher. Era dídimo e a pecha do orgulho, falava entre dentes, despejava o entulho, zombava e ria, batendo no peito, sem perceber o vil preconceito. Tomé caía sobre o impulso, lembrava o mestre sob as duras cargas. Altaneiro exigia tocar nos seus pulsos, somente creria com o dedo nas chagas. Em pleno cenáculo, a portas fechadas, voltava Jesus às celestes plagas, dava os pulsos ao irmão descrente, que tocou as feridas por toda a gente. Mete aqui o teu dedo, dissipa a dúvida e o desassossego. Mais tarde, Agostinho iria dizer, ele duvidou para podermos crer. Era o apóstolo Tomé, da nova fé, a encarnação, que somente inabalável é, se pode encarar a razão. Em embate face a face, pautado na boa vontade, de forma lógica e sem disfarce, em todas as épocas da humanidade. Mas se um dia Tomé duvidou, muitos outros viveu e pregou. Chegando à Índia, na igreja de Madras, sofreu apupos, fel e flechadas. Sentiu veneno correr no corpo. Caiu ao chão quase morto. Quando Tomé sentiu que ia gritar, Jesus sorriu e pediu para calar. E o apóstolo que duvidou, achava a vida que tanto gritou, deixava o mundo bem-aventurado, encontrou a fé, mesmo tendo duvidado.